Bom dia, crianças. A partir de agora, nossas aulas vão ser assim: videoaulas, para que vocês possam acompanhar a correção e a explicação do conteúdo do livro. E vou mandar também pelo nosso grupo algumas correções, uns slides para vocês estarem acompanhando o conteúdo. Mas a explicação do conteúdo vai ficar exclusivamente por vídeo. Então acompanhem a correção e a explicação pelo vídeo, que fica mais fácil e é como se a gente estivesse na sala de aula. Se você tem alguma dúvida, peça para um adulto te ajudar e vamos seguindo. Não deixe o conteúdo acumular, vai fazendo um pouquinho por dia, mantenha essa rotina, que no final vai dar tudo certo, logo a gente vai estar junto de novo. Hoje a gente vai começar vou começar a explicação de história, que é o capítulo ainda do capítulo da chegada dos portugueses, um subcapítulo que fala assim: os portugueses procuram produtos. Esse capítulo, gente, ele explica o quê? Que quando os portugueses saíram lá de Portugal em 9 de março de 1500, eles não tinham intenção de encontrar as terras do Brasil. Eles tinham um percurso que sairia de Portugal e faria uma volta pelo Oceano Atlântico até chegar nas Índias. Por quê? Porque os portugueses tinham interesse no comércio para adquirir as riquezas deles. Então o que acontecia? Eles levavam coisas de Portugal para revender nesse caminho e para fazer o comércio da compra e da venda de outros produtos, outros objetos nesse percurso que eles iriam fazer. Então assim, o que eles queriam encontrar era na verdade minas de ouro e pedras preciosas para acumular riquezas. Havia muito interesse no comércio e eles sempre, quando eles iam para a Índia e voltavam, eles sempre traziam especiarias, que até tem os desenhos ali das especiarias, que assim, são temperos que a gente usa hoje, por exemplo. São temperos que foram ficando com o tempo e o brasileiro foi acrescentando no cardápio e nas mais diversas e variados tipos de comida os temperos que eles já traziam, já comercializavam em 1500. Então são temperos muito antigos que a gente usa até hoje e estamos acostumados a usar. Então é pimenta, noz moscada, gengibre, cravo da Índia, baunilha e canela em pau. Acho que o que menos se usa hoje é a baunilha, porque ela é o valor dela é um pouco mais alto, a baunilha da planta, né? Então assim, hoje a gente tem a essência de baunilha, mas é uma essência que vem dessa planta da baunilha. Então, eles comercializavam muito esses temperos, muito essas especiarias que eles falavam. Então assim, eles não usavam só um tempero para fazer o preparo do alimento, eles usavam vários, por isso que a gente fala que são especiarias que são utilizadas nos alimentos. Quando eles iam para a Índia, eles traziam tapetes, aqueles tapetes caríssimos que eles tinham lá, para comercializar, às vezes pelo triplo do valor que eles compravam. Então era esse comércio que fazia o Reino de Portugal enriquecer. Outra coisa que a gente vai ver mais pra frente, mas por hora dá pra falar, que eles faziam comércio, gente, era de escravos. Então eles chegavam em determinado local e tinha 6 escravos que eles olhavam muito pelos dentes. Se o escravo tinha bons dentes, ele era um escravo bom de comercializar, porque ele ia ser bom no trabalho e ele ia ser bom para ser vendido posteriormente. Então também se comprava escravos, né, seres humanos, o que é um absurdo, mas assim, era comum na época, infelizmente. O rei de Portugal, ele estimulou a navegação, ele queria que o povo de Portugal saísse navegando para fazer esse tipo de comércio para ele enriquecer. Então assim, ele pensava nos outros, gente, pensava de certa forma, mas o que ele queria mesmo é que o governo dele, que o país dele, que o reinado dele fosse rico e tivesse riquezas. Tanto que a gente comentou que quando eles chegaram aqui, eles usavam roupas que já, para a época aqui no Brasil que viviam os índios, numa simplicidade, andavam nus normalmente. Eles chegaram com muitas roupas que na época já eram caríssimas, que eles já traziam de vários outros lugares, eles já tinham um conhecimento maior desse tipo de vestimenta. Então assim, eles já tinham uma riqueza e o rei de Portugal instigava o povo a conseguir mais. Então assim, dessa riqueza que eles faziam nessa situação de comercialização, vamos dizer que 90% ficava para o rei e 10% ficava para quem comercializava. Essa era a dinâmica do reino de Portugal, né? Então, em 1500, quando eles saíram em 9 de março, eles prepararam a maior esquadra
para fazer esse comércio, que eram 3 nau capitâneas, que são navios maiores que iam na frente, e 10 caravelas menores, que são barcos menores. Todos de madeira, barcos a velas, não tinha a tecnologia que tem hoje, né, gente? A gente tá falando de 1500, então assim, eram embarcações simples, mas grandes, que comportavam muita mercadoria e muitas pessoas para fazer o comércio. Então, quanto a isso, eles tinham estrutura assim de navegação, eles conseguiam navegar por vários lugares com essas embarcações. A viagem deles seria então pelo Oceano Atlântico, e foi por isso, gente, até que eles encontraram as terras do Brasil, porque uma vez que eles saíram de Portugal navegando pelo Oceano Atlântico, era meio que automático. Mas o que acontece? Se eles tinham que fazer uma rota reta, no meio do caminho, eles fizeram um bico na rota deles, e foi aonde eles nos encontraram. Então é isso, sobre esse conteúdo. Na página 67 tem umas atividades. Eu vou mandar por foto as atividades, tá? E as respostas. Mas diz basicamente assim, ó. Quais produtos eram os mais procurados pelos consumidores? Na época, gente, o que era mais procurado pelos consumidores eram as especiarias, os temperos daquela época. A número 2 fala assim: as especiarias eram vendidas para temperar e conservar os alimentos? Sim, na verdade era para temperar e para conservar. Eles conseguiam fazer essa conservação. E também fazia remédio, né? Muitos remédios vêm das especiarias. A letra B fala assim: você já experimentou alguma dessas especiarias, um desses temperos? Aí você responde se já experimentou e como que foi usado. Se foi na comida, se foi num chá, se você simplesmente provou. É resposta pessoal, a letra B. Na número 3 vai ser ligar, que é observar o mapa da viagem de Cabral e fazer a correspondência. Então, assim, o ponto de partida deles foi a cidade de Lisboa, em Portugal, né? Eles saíram de Portugal. Aí depois, a de baixo, que é a azulzinha aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? A amarelinha primeira, eles saíram lá de Portugal, de Calicut. A segunda o local mais distante que chegou. Então, o local mais Perdão, eles saíram de Lisboa, em Portugal. O local mais distante que eles chegaram foi em Calicut, na Índia, que é quando eles fazem a volta e eles chegam na Índia para fazer o comércio deles. E a terceira, que é a verdinha, fala assim: ilhas encontradas no caminho. Eles encontraram 2 ilhas, as Ilhas Canárias e a Ilha dos Açores. Então é só essa página para responder. Prestem atenção na explicação, gente. Esse conteúdo da chegada dos portugueses é um conteúdo que vocês vão ver esse ano e vai estender para o ano que vem. Então é importante que vocês tenham muito claro como aconteceu a chegada dos portugueses e como aconteceu a questão do comércio e de tudo que foi feito nesse período em que da chegada até a evolução. De história é isso. Logo eu volto com português e matemática. Beijo!